Oi, gente, eu sou Cami Bonzani, 5 de paus. Então, o 5 de paus é a carta que eu chamo de interferência, né? A carta da interferência. E eu costumo comparar isso com interferência de onda, né, no rádio. Então, você tem, por exemplo, você tem uma rádio, né? E aí, aquela rádio, ela poderia estar transmitindo a sua programação limpa, né? O som saindo limpo, enfim. E aí, só que quando você tem interferência de onda, né? Das rádios pirata e tal, ou, enfim, as outras rádios, aí começa a provocar aquele chiado, né? E começa a distorcer o som, né? E dependendo do nível de interferência, você não consegue entender o que estão falando na rádio, enfim, ou o que está tocando, né? Distorce completamente, né? A informação. E o 5 de paus, eu vejo muito semelhante a isso, né? Que é assim, a gente tem cada um tem a sua alma, né? Você tem a sua alma, e a sua orientação absoluta, ela vem da sua alma. Então, a voz, né, que você deveria ouvir, né, a voz que te guia, que te orienta, é a voz da sua alma, porque só ela é ela, então só ela sabe as suas necessidades, a sua vontade, os seus sonhos, enfim, aquilo que é próprio para ela, aquilo que ela necessita, aquilo que a satisfaz e aquilo que a incomoda também. Então, a sua orientação suprema, a sua orientação absoluta é a sua alma divina. E isso é a alma, não a mente. Então, o que deveria acontecer é assim, você recebe uma orientação da sua alma e aí você usa a sua mente, a sua capacidade, né, de raciocínio e a sua inteligência para servir a sua alma. A sua alma dá orientação e aí você usa os seus recursos físicos, mentais, materiais e tal, em favor da sua alma. Mas o que acontece, né? Você é programado, é jogado um monte de coisa lá na sua mente, você começa a se identificar com a mente e achar que você é a mente e que você precisa corresponder, né? Então, a esses valores, ideias e conceitos que foram implantados na sua mente, que projeta o seu ego, com quem você se confunde, né? Você se confunde com a projeção do ego. Você acha que você é o ego e não a sua alma. E aí, o que acontece no 5 de paus? O 5 de paus são todas essas outras rádios pirata, né, que começa a interferir na sua, como eu vou dizer, na sua fonte de transmissão de informação. É que tá me faltando essa palavra, né? É como se fosse assim, imagina que a sua alma é a sintonia da sua rádio, imagina que é a sua rádio, a sua alma. E aí vem essas vozes do 5 de paus, que é um monte de gente falando, um monte de gente dando opinião, um monte de gente querendo impor a sua ideia, e dizendo que a forma dela, de acordo com o que ela entendeu, aquilo que ela defende, a experiência dela é a forma certa, é o modelo certo de ser, e é assim que tem que fazer e não sei o que lá. E aí essas vozes, né, elas vão interferir na sua mente, porque aí você vai ficar cheio dessas vozes na cabeça. É a sociedade falando, é a família falando, é os amigos falando, são os parentes falando, é a religião falando, é o governo falando, é a mídia, a ciência, e todo mundo falando, e aí você tá cheio disso na sua cabeça. O que acontece? Isso é o 5 de paus, a interferência. E aí o que acontece, né? Todas essas vozes, elas começam a interferir na sua sintonia pura, né? E qual seria a sua sintonia pura, né? Ou a sua rádio, a antena que você estaria sintonizando pura e limpa, seria a sua alma. Só que você não consegue ouvir a voz da sua alma, que é a sua sintonia
né, particular, pura, essencial, individual. Você não consegue sintonizar a sua própria voz, a voz da sua alma. Por quê? Porque está cheia de vozes que estão interferindo na sua mente, causando, né, toda essa interferência de onda e esse chiado. E aí, quanto mais chia, né, quanto mais interfere, menos você consegue acessar a voz da sua alma pura e limpa e saber para onde ela está te direcionando. E aí é onde você desvia o caminho da alma quando você vai pelo caminho de qualquer outra voz, né? Ou dessas vozes, no caso. E muitas vezes esse 5 de paus, né, ele vai se manifestar não exatamente porque isso está acontecendo fora, né? Porque vai ter um monte de gente falando, dando opinião, discutindo, brigando e tudo mais. Pode ser que ele esteja acontecendo na sua cabeça. Várias vezes que o 5 de paus sair no jogo, ele pode estar se referindo a isso acontecendo na sua mente. Uma confusão de vozes na sua mente. E acontece que se essas pessoas do 5 de paus, elas estivessem usando o bastão delas, né? Vamos dizer que o bastão de cada uma delas é a energia delas. Se elas estivessem usando cada uma sua energia para a sua própria vida, para cuidar da sua própria vida, né? Aí elas estariam tipo sendo um rei de paus, uma rainha de paus, estão usando a energia deles para eles, né? Aqui não, eles não estão usando a energia deles para a própria vida. A energia para si, né? Eles estão usando a energia para interferir no caminho de aprendizado do outro e na experiência do outro, atrapalhando, né? Fazendo com que a experiência do outro e o caminho do aprendizado do outro não seja fluido, seja mais difícil ainda. Então, por quê? Por causa que nenhuma dessas pessoas, né, no 5 de paus, nenhuma é líder, não existe um líder aqui. No baralho do Eight, por exemplo, você pode ver as 5 pessoas praticamente niveladas no chão. Todas estão no mesmo nível de mentalidade. Não tem uma que lidera, não tem uma que é como os reis, né, as rainhas, que tem uma visão do alto, uma mente e uma mentalidade mais elevada, um entendimento mais elevado, um nível, né, de conhecimento e de sabedoria mais elevados. Eles estão no mesmo nível de mentalidade e dentro deste nível, eles usam a sua energia de forma primitiva, agressiva, animal, enfim, de nível baixo, né? De um nível baixo de entendimento, enfim, para interferir e querer impor, né, com o ego as suas opiniões, os seus valores e tudo mais na vida do outro, interferir no caminho do outro. Porque isso sempre é o ego. O ego interfere. Quando é o amor nunca interfere. O amor sempre respeita a experiência do outro, o seu caminho de aprendizado e o seu direito de existir. Então, muito obrigada pela atenção. Você gostou do vídeo? Então curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.